Ok, próximo exercício, vamos ao sum. Sum também é uma coisa, é uma função muito comum de usar no Excel porque é muito prático, é com muita frequência que nós queremos somas de algo. Queremos somar um total do nosso, por exemplo, da nossa contabilidade pessoal, ou queremos um somatório de uns valores que tiramos no laboratório, ou seja lá o que for. Portanto, o sum é uma função extremamente útil. E o sum, da mesma forma que o count, também temos o sum if, que nos vai permitir ser mais específico, não fazer uma soma, um total, mas sim conseguir um total, mas existindo critérios para o mesmo. Então aqui a pergunta é, indique uma fórmula que permita obter um total de presenças por cada turma. Portanto, exato, total de presenças de cada turma. De novo, se nós repararmos, nós já temos, esta tabela nós nunca mexemos, tabela 1. É uma tabela que nos é dada ponto final de parágrafo. Depois nós vamos trabalhar nesta tabela, ou seja, nós vamos querer, a partir desta tabela geral, extrair informações. Fazer uma espécie de quiz. Qualquer coisa assim no género. E então, a partir do momento, na primeira pergunta, nós já preenchemos esta coluna. Naturalmente, agora na pergunta seguinte, vamos querer preencher esta. Total de presenças. Portanto, é ali que nós vamos trabalhar. E nós especificamos isso no nosso enunciado. Nós vamos dizer que no N3, porque é ali que nós estamos, N3, nós vamos querer fazer alguma coisa com ela. Então, o que é que o enunciado diz? Indique fórmula que permita obter total de presenças. Em primeiro lugar, qualquer coisa que indique total de, normalmente é um sum. Da mesma forma que qualquer coisa de calculo o número, é um count, total de, é um sum. E então é exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos usar um sum. Mas um sum qualquer, será que chega? Provavelmente não. Se nós usarmos aqui um count if, certamente que aqui também vamos criar um sum if. Um sum if de quem? Das pessoas que estão a frequentar a turma 1, da turma 2, da turma 3, da turma 4. Então é exatamente isso que vamos escrever. Portanto, N3 vai ser igual a um sum if. E agora então nós temos o auxílio de uma folha, um formulário, que podemos consultar com a sintaxe. Não é obrigatório saber, não é necessário saber as sintaxes de cor. Então eu venho aqui ao meu formulário e vejo que o sum if tem 3 parâmetros. O primeiro é um intervalo, o segundo é um critério e o terceiro é um intervalo a somar. Criando aqui uma analogia com o count if. O count if também tinha um intervalo e um critério. A diferença é que o sum if tem um intervalo a somar, que o count if não tinha. Então vamos lá. Qual é o intervalo no qual eu quero fazer aqui alguma coisa? Neste caso, de novo, usando aqui a intuição e a lógica, se nós estamos a querer, nós queremos o total de presenças de turma. Anteriormente também queríamos qualquer coisa de turma. Logo, o nosso intervalo que vamos querer obter é o intervalo da turma. Portanto, o B3 ao B12. Tenho que trancar? Tenho, porque quando eu fizer aqui arrastar aqui, eu tenho, como estou a arrastar na direção, estou a arrastar nas colunas, eu quero trancar as linhas. E então tenho que pôr ali o cifrãozito. Trancar linhas significa que põe o cifrão ao pé do 3, ao pé do número. Trancar linhas, exatamente. Trancar colunas é ao contrário. Põe o cifrão ao pé do B. Portanto, então aqui tenho a minha questão resolvida sobre qual é o intervalo que quero calcular. Porreiro. Parâmetro seguinte. Critério. Qual é que é o critério? Então, eu quero o total de presenças de cada turma. De cada turma, ok? Mas qual turma? Então, esta turma. A1, A2, A3, A4. Logo, o meu critério, não esquecer que a sintaxe aqui é escolho o que eu quero, 2 pontos, escolho o início, escolho o fim, e ponto e vírgula significa sempre terminar, que terminei de inserir os dados daquele parâmetro e quero passar para o parâmetro seguinte. Neste caso, o parâmetro seguinte é o L3, porque é exatamente a turma que eu quero calcular nesta posição. Quando eu arrastar, depois o próprio Excel vai atualizar essa mesma posição. Por último, uma coisa que o sum if tinha, que o count if não tinha, era o intervalo a somar. E neste caso, o nosso intervalo a somar vai ser o E3 ao E12. Porquê? De novo, vamos ler o enunciado de trás para a frente. Então, já resolvemos o problema da turma, não é? Ou seja, primeiro, qual o intervalo
que nós queremos, no qual queremos fazer uma soma, que é qual intervalo? O intervalo turma. Qual é o critério dentro desse intervalo? Então, é a turma A1. Por último, qual é a soma que eu quero? Eu quero a soma, obter o total de presenças. Por outras palavras, total significa a mesma coisa dizer que eu quero a soma das presenças. Eu tenho um total de presenças aqui. Tenho esta coluna que me dá precisamente as presenças por aula em cada uma das aulas. Então, é exatamente este o intervalo que a somar que eu quero. E o intervalo a somar é o terceiro e último parâmetro do nosso SAMIF. Portanto, recapitulando. Indique fórmula que permite obter total de presenças de cada turma. Portanto, primeiro, total de presenças de cada turma significa... continuando. Ora bem, já vamos aqui em quase 6 minutos. Sim, nós estamos no SAMIF, estamos só a recapitular. Ou seja, permite obter total de presenças de cada turma. Para já, quando vemos total de presenças, pronto, são. Já está. De novo, lemos do fim para o princípio. Turma. Então, o meu primeiro critério é intervalo. Muito bem, intervalo. Intervalo o quê? Intervalo da turma. Tem uma coluna com um intervalo turma? Está ali. Tumba, turma. Ok. Segundo parâmetro, critério. Qual critério? O critério sobre qual a turma que eu quero analisar algo. Então, eu tenho aqui as turmas nas quais eu quero obter dados. Então, o segundo critério é aquele. Terceiro e último critério. Qual o intervalo a somar? Porque não é? Eu quero o sum de qualquer coisa, não é? Eu quero o total de presenças. Logo, eu quero o sum de presenças. Eu tenho aqui as presenças das aulas. O total de presenças das aulas. Se reparar, está ali. Então, o intervalo que eu quero é exatamente este. Portanto, aqui, na prática, esta fórmula que ele vai fazer é buscar-me o sum de todas as turmas, tendo em conta que eu quero apenas o somatório da turma A1, A2, A3 ou A4. Na turma A1, se repararmos, mesmo assim, à lapata, temos ali 12, 12 e 12 dá 24, e tem que haver mais qualquer coisa. Exatamente, 24 mais 6 dá 30, está certo. Portanto, isto é, então, o vídeo sobre o SUMIF.